Olá pessoal, vamos aí dar início à nossa aula 9. Então, professor Anderson Torres, disciplina matemática das séries nono A e B. Temática da aula é equações do segundo grau. Vamos dar início aí. Equação do segundo grau com uma incógnita. Toda equação que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, com A, B e C números reais, com A diferente de zero, é chamada de equação do segundo grau com uma incógnita. Então vamos passar aqui para entender melhor. A representação ax² mais bx mais c igual a zero é chamada de fórmula geral da equação do segundo grau, em que os números A, B e C são os coeficientes da equação e x é a incógnita dessa equação. Então, vamos ver aqui um exemplo. Como ele falou aí, A, B e C, que são o quê? São os números que vão aparecer nessa equação, que vão acompanhar o x. Então, vamos separar aqui, ó. Quem é A, quem é B e quem é C. Então, A é o meu primeiro número que acompanha o x aqui. Como não tem ninguém antes aqui, então ele é igual a 1. O B vai ser o que acompanha apenas o x. Então não tem ninguém, porém tem um sinal negativo antes. Então é menos 1. E o C é chamado de termo independente, que a gente vai já ver. Então, menos 870. Então, esses coeficientes A, B e C são A é o número que acompanha x², B é o número que acompanha o x e C é chamado de termo independente, que é o que vem sem o x, o meu terceiro termo. Então, equação do segundo grau completa e equação do segundo grau incompleta. Então, na equação ax² mais bx mais c igual a zero, quando além de A diferente de zero, temos B diferente de zero e C diferente de zero, dizemos que a equação do segundo grau é completa. Ou seja, quando vai aparecer o A, o B e o C diferente de zero, ou seja, vai aparecer um número aqui acompanhando o x², um número acompanhando o B e o meu C, que é o termo independente. Então, quando aparecer esses três, é chamado de completa. E dizemos que a equação do segundo grau é incompleta se pelo menos um dos coeficientes B e C é nulo. Então, dizemos que a equação do segundo grau é incompleta. Ou seja, para ser completa, eu tenho que ter, além de A, eu tenho que ter B e C diferente de zero. Ou seja, tem que aparecer os três coeficientes, os três números. Se pelo menos B não aparecer ou C, então ela vai ser incompleta. Vamos ver aí um exemplo. Ficar melhor. Aqui no meu exemplo aqui, ó, eu tenho A, B e C igual. Aqui também A, B e C. Então, vamos analisar aqui. Só lembrando que o meu A é o coeficiente de x², ou seja, quem acompanha. Então, quem está antes aqui de x²? 3. O meu B é quem acompanha apenas o x. Então, como não tem ninguém aqui, é 1. Então, tá aqui. E C, relembrando do que eu falei aqui atrás, é o termo independente, ou seja, ele vai aparecer sem nenhuma letra, então ele é o 8. Então, se vocês observarem aqui, apareceu os meus três coeficientes. Então, quando isso acontecer, essa equação é completa. No segundo exemplo aqui, ó, eu tenho o meu A, que é quem acompanha x², então vai ser menos 4. O meu B, que é o termo que acompanha o x, se vocês observarem aqui, ó, não aparece. Então, não tem o B aqui.
que seria x, ou um exemplo, 2x, 4x, então não aparece. Então só apareceu o x ao quadrado, que é o que corresponde a A. Então o meu B não apareceu, então esse B aqui é 0. E o meu C, que é o termo independente, foi quem apareceu aqui, ó. Mais 10, não aparece nenhuma letra, então é o termo independente. Então, mais 10. Então o que que aconteceu? Nessa equação apareceu apenas A e C. Então, B não tem, B é igual a 0. Então, quando isso aqui acontecer, essa equação é incompleta. Para ser completa, tem que aparecer A, B e C. Ou seja, B e C diferente de 0, para ser completa. Aqui, ó, B e C, aqui é diferente de 0, mas aqui é igual a 0. Por isso que ela vai ser incompleta. Raízes ou solução de uma equação. Resolver uma equação é determinar as raízes ou solução da equação em um conjunto universo U considerado que torna a sentença matemática. Então, torna a sentença matemática verdadeira. Então, para ser uma raiz ou solução da equação, esse número tem que satisfazer essa equação, ou seja, a gente tem que obter uma igualdade entre os dois lados. Então, ó, por exemplo, a raiz ou solução da equação do primeiro grau, 2x mais 3 igual a 13, no universo dos números reais, é 5, pois este é o número real que torna a sentença verdadeira. Ó, 2x mais 3 é igual a 13, ou seja, desse lado aqui, eu tenho 13, à direita da minha igualdade. Então, à esquerda, eu tenho que achar 13 também, para satisfazer essa igualdade. Então, por que que vai ser 5? Porque quando eu substituir aqui, ó, o x, vai ficar o quê? 2 vezes 5. Ó. Então, 2 vezes 5 mais 3 é igual a 13. E 13 é igual a 13. Então, raiz ou solução de uma equação é o número que vai satisfazer essa igualdade. Ou seja, quando eu substituir um lado da igualdade, eu vou ter que encontrar o mesmo valor que vai ter do outro lado. Vamos fazer aí um exemplo. Ó, a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0 tem duas raízes ou soluções, 2 e 3. Ou seja, quando eu substituir o meu x por 2 ou por 3, eu vou ter que encontrar no primeiro membro 0. Por quê? Porque no segundo membro, na direita aqui, ó, eu tenho 0. Então, eu vou ter que encontrar 0 do primeiro lado também. Então, ó, substituindo aqui, vou testar o 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, ó, no lugar do x eu boto 2, menos 5, que multiplica 2 mais 6 tem que ser igual a 0. 2 ao quadrado dá 4, menos 5 vezes 2 dá 10, mais 6 igual a 0. Então, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e subtrai. 10 menos 4 dá 6. Então, vai ficar menos 6 mais 6, que é igual a 0. Menos 6 com mais 6 é 0. Ó, sinais diferentes e mesmo número. Então, eu vou cortar um com o outro. Então, 0 é igual a 0. Então, está aí a prova de que realmente o 2 é uma raiz ou solução dessa equação. E se eu testar com o 3, vai ser verdadeiro novamente. Eu vou encontrar 0 desse lado aqui. Inclusive, vou deixar aí para vocês tentarem com o 3 em casa. Substituir o 3 agora. Certo? E uma observação. Existem equações do segundo grau que não têm solução real. É o exemplo de x ao quadrado menos 4 igual a 0. O que que acontece, pessoal? Não tem um número que eu colocando aqui no lugar do x,
eu vou encontrar uma igualdade igual a zero. Então, se eu for tentar resolver isso aqui, ó, eu vou ter que x ao quadrado é igual, aliás, só um detalhezinho, aqui é mais. Então, x ao quadrado mais 4. Se eu colocar o 2 aqui, ó, ficaria o quê? 2 ao quadrado mais 4 igual a zero. Então, ó, 2 ao quadrado aqui é 4, mais 4 igual a zero. Então, aqui ficaria 8 igual a zero. Então, não tem como. O que acontece? Uma outra forma de... Por que não vai dar certo? Aqui, ó, quando eu jogar aqui o x, isolo o x ao quadrado, tem que ser igual. Jogando mais 4 para o segundo membro, vai ficar menos 4. Então, x é igual a mais ou menos raiz de menos 4. E não existe raiz de número negativo nos reais. Então, é por isso que existem equações do segundo grau que não tem uma solução ou raiz real. Nesse caso aqui não vai ter solução e nem raiz. Então, resolução de equações incompleta do segundo grau. Então, vamos lá. Equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, com a diferente de zero e c diferente de zero. Então, vamos ver como é que a gente vai resolver essas equações aqui. Então, como a gente quer encontrar o valor de x, então vamos isolar esse x. Então, eu vou ter que 2x ao quadrado é igual a... Passando menos 98 para o segundo membro, vai ficar mais. Então, ser igual a 98. Então, x ao quadrado é igual a 98 dividido por 2. Está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual, dividindo aqui, ó, 98 por 2. Primeiro pega o 9 aqui, então vai dar 4. 4 vezes 2, 8, para 9, 1. Então, 18. Então, vai dar exatamente 9. Então, x vai ser igual a 49. Agora, para tirar esse quadrado do x, eu vou jogar o 49 para a raiz. Então, vamos pegar aqui x igual a mais ou menos, são duas raízes, mais ou menos 49. Então, x é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 49 é igual a 7. Então, tá aqui, ó. Encontrei aí as minhas raízes aí, é mais ou menos 7. Mesmo procedimento, nesse segundo exemplo aqui, ó. Vou isolar aqui 5x ao quadrado, que é igual a menos 45. Estava positivo, quando passa para o outro lado, negativo. Então, x ao quadrado é igual a menos 45 sobre 5. X ao quadrado é igual a menos 9. Então, só repetindo, pessoal, quando for do tipo ax ao quadrado mais c, ou seja, quando aparecer o meu a e o c, eu vou resolver dessa forma. Vou isolar o meu x, foi o caso que eu fiz aqui, 2x ao quadrado é igual 98, passou para o outro lado, foi positivo. Então,
x ao quadrado vai ficar igual a 98. Estava multiplicando, passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 98 por 2, 49. Para tirar o quadrado aqui, eu jogo para a raiz. Então, a partir do momento que eu jogo para a raiz, então eu vou colocar aqui mais ou menos. Raiz quadrada de 49, que é igual a 7. Então, equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, com a diferente de zero e b diferente de zero. Então, a anterior que a gente viu aparecia a e c. Nessa daqui vai aparecer a e b. Então, como é que a gente vai resolver elas aí? Vamos colocar aqui em evidência, primeiro trazer todo mundo para o mesmo termo, 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Então, como eu tenho um x que é comum nos dois, vou colocar x em evidência. Então, x que multiplica 2. X dividido por x ao quadrado por x é igual a x. Menos, baixo o meu 4, x dividido por x é 1. Então, igual a zero. Então, daqui eu tenho que x é igual a zero, esse x é igual a zero. E a outra raiz eu vou encontrar da seguinte forma. 2x menos 4, que é o que eu tenho aqui entre parênteses, é igual a zero. Então, eu vou ter então que 2x é igual a, passando menos 4 para o outro lado, vai ficar 4 positivo. 4 mais 0 que não tem, não precisa nem colocar. Então, vai ficar x, fazer aqui, vai ficar x igual a 4, estava multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, nessa fórmula aqui, ax mais bx, a gente vai colocar em evidência. Mesmo procedimento, vamos fazer aí no segundo exemplo. Como já está todo mundo do mesmo lado aqui, eu vou colocar o x em evidência, que aparece dos dois lados aí. Então, vamos colocar aqui x em evidência. 4x ao quadrado dividido por x. O 4 continua aqui. X ao quadrado por x vai ficar só x menos 12x dividido por x. Corta x com x, fica só o 12, que é igual a zero. Então, x é igual a zero. Ó. Esse x aqui é igual a zero. E agora eu vou pegar tudo isso igual a zero para me encontrar a minha segunda raiz. Então, 4x menos 12 é igual a zero. Então, isolando o meu x, 4x é igual a 12 positivo, ó, porque foi para o outro lado. Então, eu tenho que x é igual a 12, estava multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho então que x é igual a 12 por 4, que é igual a 3. Então, as raízes aí vão ser x igual a 0 e x igual a 3. Então, só lembrando que essas equações do tipo ax ao quadrado bx, uma raiz vai ser 0. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, vocês mandem aí no grupo, que a gente está à disposição aí para tirar. Valeu, até a próxima.